E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu vou ajudar vocês nessa jornada que a gente está começando agora, né? A jornada da Fit Life, onde a gente vai fazer todo um sistema para uma academia fictícia. E fazendo esse sistema, a gente vai aprender HTML, CSS, JavaScript, nos módulos mais avançados. A gente vai aprender React, fazer uma dashboard bem complexa assim. Mas para a gente começar, eu vou explicar o que é a Fit Life, né? A Fit Life é uma academia fictícia que a gente criou para facilitar o de vocês. E ela tem uma dona que é a Amanda. E o que aconteceu? A Amanda viu que os alunos da First Day estavam aprendendo pra caramba. E ela falou, não, deixa eu chamar a First Day e os alunos me ajudam a colocar essa academia no ar, né? Porque hoje eles não têm um site ou alguma coisa para os clientes conseguirem acessar, descobrir o horário, ver fotos da academia. E aí é o nosso desafio aqui, né? A gente vai ajudar a Amanda a conseguir mostrar a Fit Life para o mundo. Mas beleza, pessoal. O que a gente vai fazer nesse capítulo? O capítulo ele vai ser focado no aprendizado de HTML e CSS. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês todos os passos que a gente vai passar agora, beleza? Eu tenho aqui a tela do Figma, onde a gente já tem um protótipo para acabar facilitando o desenvolvimento assim, da gente, né? A gente ter pelo menos um lugar que a gente olha e fala, não, beleza, é isso que a gente vai fazer. Então, para começar, a gente vai fazer um header, que é o cabeçalho da página, onde a gente vai conseguir navegar entre as seções da página, né? E ele vai estar fixado aqui. É uma coisa bem legal para vocês aprenderem como fazer isso. E aqui vai ter a parte inicial, que a gente chama de Hero. Então, bem-vindo a Fit Life e tudo mais. E indo um pouquinho mais para baixo, vai ter a parte de benefícios, onde vai ter uma foto, um textinho aqui, né? Mais para baixo vai ter a história dos clientes, que a gente chama de testimonial, né? As empresas gostam de mostrar o relato dos clientes, porque acaba tendo mais confiança, assim. E aqui dá até pra gente ver, né? 3 quilos perdidos, 17 quilos perdidos. Quem olha para isso fala, não, preciso ir na Fit Life, né? Indo um pouquinho mais para baixo, tem algumas informações sobre a academia. Então, tem um horário de abertura, quais dias abrem, a primeira aula é grátis. Indo um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver algumas fotos da academia. E por último, nessa parte das sections, a gente tem o Fale Conosco, que é para a gente conseguir definir um lugar onde os clientes conseguem ter o contato com a Amanda. E a Amanda conseguir ter um relacionamento com eles e possivelmente até fazer eles se matricularem assim dentro da academia, né? E para finalizar a parte do layout, a gente vai ter um footer, onde vai ser basicamente uma parte embaixo assim, né, que vai ter alguns links de navegação e vai ter alguns dados, vai ter alguns dados importantes para a empresa, né, que é, por exemplo, o e-mail, o número de contato, aonde que a academia tá e alguns links de redes sociais, né, que tudo isso vai ser fictício também, mas tá bem perto da realidade, do que, por exemplo, poderia ter num site assim de uma academia. Além disso, aqui eu tô mostrando para vocês a parte do desktop, né? Mas a gente também vai fazer a parte para mobile, para o celular, porque assim, como é um site da internet, as pessoas podem acessar pelo computador, igual a gente está vendo aqui, mas elas também podem acessar pelo celular, né? Nesse caso, a gente tem que deixar responsive, então o menu vai ficar um pouquinho diferente. Todas as páginas elas vão ter uma parte de a foto ficar por cima ou embaixo, o texto ficar um pouquinho menor, tudo para deixar a melhor qualidade assim para os clientes que acessam o celular. Isso é o conceito de responsividade, a gente vai fazer tudo por CSS. Então nesse capítulo a gente vai focar em fazer essa landing page e aprendendo todos os conceitos de HTML. Mas beleza, acho que tá bom assim da explicação, vamos para a mão à massa? Eu vou mudar aqui para a tela do VS Code para iniciar o projeto. A gente já volta. Boa, pessoal. Voltamos aqui. Eu já deixei a tela do Figma à esquerda. Vai facilitar um pouquinho da gente conseguir sempre ver o protótipo e ver o código. E a tela do Visual Studio Code aqui do lado direito, né? Eu já deixei um exemplo básico de HTML que praticamente vocês vão usar em todos os HTMLs, pelo menos essas tags principais. Eu vou explicando ao longo do vídeo, assim. E também a gente vai utilizar uma extensão do VS Code que chama Liveserver. Não precisem se preocupar, porque nos links aqui da descrição a gente vai mostrar para vocês como instalar o VS Code, como instalar essa extensão, e vocês também vão entender por que ela é importante, né? A gente consegue utilizar ela para ter um live reload,
vai ficar muito mais fácil da gente conseguir atualizar o HTML e a gente ver como que ele está interagindo assim na tela sem precisar ficar reiniciando o HTML e tudo mais. A gente também vai passar várias outras extensões que acabam facilitando muito a vida do programador, né? Mas beleza, pessoal, vamos lá. Para a gente iniciar o servidor aqui, vou clicar em Go Live. E aqui vocês percebem que já apareceu, né? Mas pera aí, Lucas, tipo, não tem nada aqui embaixo? Como assim? Realmente iniciou? Não, iniciou, porque aqui, na parte do body, dentro do HTML, é onde que mostra as partes visuais aqui da tela. É o que é o corpo mesmo, né? Body, corpo, é o corpo do HTML. Então, é aonde que vai ter toda a informação que a gente vai estar mostrando para o usuário. E aqui também tem a parte do head. A parte do head é como se fosse a cabeça também, né? É bem head, cabeça, body, corpo. Tentam ser bem literal, assim. E o head é basicamente onde que vai conter as informações muito importantes em relação ao HTML, né? Por exemplo, aqui tem uma tag que chama meta, que a gente vai definir o char7 como o TF8, que é a linguagem do Brasil, né? Aqui também a gente consegue definir a parte da compatibilidade, conseguir definir a parte do viewport. Não se preocupem, porque todas essas partes mais teóricas vai ter links na descrição que vocês conseguem entender um pouquinho melhor. O foco do vídeo realmente é a gente conseguir botar a mão na massa e entender como que a gente consegue fazer esse sistema da FitLife. Mas antes disso, o que é o HTML e como que ele funciona, né? O HTML ele é a linguagem da internet do front-end. Na verdade, ele é a linguagem da internet dos navegadores, sabe? Independente de como o navegador foi feito, se foi em JavaScript, se foi em Python, se foi em Java, se foi em TypeScript, tudo que a gente vê na internet, independente de qualquer sistema, vai ser JavaScript, HTML e CSS. Quando a gente faz numa outra linguagem, basicamente tem um compilador lá que ele transforma tudo para HTML, JavaScript e CSS. Então, por isso que é tão importante a gente aprender HTML. Porque, querendo ou não, é a base de todo o sistema. Tudo é HTML. Se a gente acessar aqui, dentro do navegador, a gente consegue inspecionar a página e a gente vê a parte dos elementos. Isso é uma coisa que é basicamente o módulo do navegador, né? É até o modo de desenvolvimento aqui. Vai ser muito importante a gente sempre estar acessando isso. Vocês vão ver que vai facilitar bastante. A gente sempre vai ver aonde estão os elementos. Mas beleza. E aqui a gente consegue ver o mesmo HTML que está aqui do lado. E para a gente começar, o HTML ele é uma linguagem que ele trabalha por tagueamento. Então, se vocês perceberem, um HTML aqui, ele abre. Então, tem uma tag de HTML aqui em cima, na linha 2, e tem uma outra tag de HTML na linha 13. Só que vocês podem perceber uma diferença que nessa daqui ele tem um barra. Que significa o quê? Que ele está fechando, né? Tudo que está aqui dentro do HTML é considerado como se fosse um filho do HTML. Mas existem algumas tags que, por exemplo, essa meta aqui, ela não tem um filho. Na verdade, ela se fecha na mesma tag que se abre também, né? E tem alguns atributos que definem o que essa tag tá fazendo assim. Mas vocês podem ver que tem um barrinho aqui. Então vai ter algumas tags que elas vão ter filhos e tem algumas tags que não vão ter. No caso da title aqui, ela tem um filho, que na verdade é o FitLife, né? Se, por exemplo, eu mudar aqui para título 1, e aqui a gente já consegue mudar, título 1. E é por isso que é importante a gente usar o Live Server, porque a gente só salva aqui e basicamente já reflete isso na tela, né? Bateu aquela dúvida enquanto você estava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, dailies, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. Mas beleza, pessoal, acho que tá legal. Vamos colocar aqui FitLife como título. E agora a gente vai começar a realmente fazer o corpo, o body da plataforma, né? Show! Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver o que está acontecendo. Eu vou deixar o header para a próxima aula, porque é um pouquinho mais complicado.
E eu vou começar a fazer a parte do hero. Como que a gente coloca esse título aqui, né? O título, ele é definido pelo H1. Na verdade, pelo H, né? O H1 seria como se fosse o título principal da página. Isso é uma parte semântica, assim. Então vai ter o H1, o H2, o H3, o H4. Quando a gente coloca aqui no HTML, a gente vai perceber que o H1 ele geralmente é um pouquinho maior. Mas não se preocupem com isso dele ser maior ou menor, porque por CSS, que é a parte que a gente faz a estilização das páginas, a gente vai alterar tudo. Vai deixar maior, vai deixar menor, mas tentem se preocupar bastante com a semântica do código. E eu vou explicando bastante para vocês ainda nessa aula sobre qual que é a importância da semântica. Mas beleza, eu vou colocar bem-vindo a FitLife. Colocar FitLife em maiúsculo aqui. E eu vou, por exemplo, colocar um H3. Essa é a academia para você. Se eu for dar uma olhadinha aqui, a gente já tem, ó, tem o H1, que seria o título mais importante, seria o título principal da página, e essa é a academia para você. Aqui embaixo eu também vou colocar uma tag que chama button, para a gente conseguir colocar o conheça a academia. Conheça a academia, show! Então a gente basicamente já tem a primeira seção. Mas se vocês perceberem, eu coloquei o H1, o H3 e o button direto no body. E a gente conseguiu mostrar a parte visual da tela. Mas, de novo, quando a gente se preocupa com uma semântica do site, a gente tem que definir que isso é uma section. O que é a section? É de seção mesmo, né? Então, todo site em HTML ele tem várias seções. Quando a gente olha para FitLife, tem a seção que é o hero, que é a página principal, né? Depois tem a seção que é os benefícios. Depois tem a seção que é o testimonial. Então, quando o indexador do Google... o que é o indexador? É quando a gente pesquisa algum site lá no Google, sabe? Aparece um monte de site. O que na verdade acontece por debaixo dos panos, né? Existe um robô que ele faz uma varredura no site e ele vai olhando. Todo o site, assim, vai entendendo. Tá, qual que é o título do site? Então, o título do site é o FitLife que tá aqui. Quantas sessões ele tem, ou qual que é o conteúdo da sessão, qual que é a finalidade dessa sessão. Isso é um robô, né? Então, quando a gente olha aqui, visualmente falando, não muda nada a gente colocar essas partes. Depois a gente vai ver que vai facilitar quando a gente começar a usar CSS, mas por enquanto ele não vai mudar nada. Se eu coloco uma section aqui, reparem nessa parte aqui, ó. Eu vou colocar uma section e vou colocar o H1, o H3 e o button. Ele até mudou um pouquinho, né? Mas se a gente coloca uma div, que é uma outra parte semântica, ele acaba não mudando praticamente nada. Isso é muito importante da gente fazer, porque a gente consegue definir, entregar para o Google, entregar para esses robôs que indexam as páginas, falar, olha, a gente vai fazer a section que tem um ID hero. Então, esse é o hero. Beleza. E uma coisa importante também, dentro do body existem mais tags, mas as três que a gente vai trabalhar vai ser o header, que vai ter o cabeçalho da página, o footer, que vai ter a parte de baixo da página, e vai ter a main, que é todo o conteúdo mesmo que você quer passar na sua página. Então a gente também vai encapsular aqui a section na main. E fechou, pessoal, beleza. Agora a gente já sabe trabalhar com uma parte semântica bem interessante e a gente vai continuar as próximas sessões. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no protótipo e a próxima é a seção de benefícios, né? Então show. Vou pegar aqui section benefícios e vou colocar o ID dela como benefícios. Show. E agora eu vou deixar as imagens para a gente trabalhar nas próximas aulas, que aí eu vou ensinar para vocês como a gente consegue pegar, por exemplo, tem um site que é o Unsplash, que dá para pegar imagens lá. Mas enfim, nesse momento eu vou colocar o H3. Então lembra, por que eu coloquei o H3 nesse momento aqui? Porque é um título, é o Conheça Seu Corpo, mas não é o título principal da página. O título principal é Bem-vindo à FitLife. Então eu vou colocar Conheça Seu Corpo. E eu vou ensinar para vocês uma tática que programadores usam, que quando eles estão programando, eles estão construindo a plataforma, eles não ligam tanto em relação ao texto. Então, ó, na nossa academia, valorizamos o conhecimento. O que é utilizado nesses casos assim? A gente usa uma expressão que se chama lorem ipsum, que é basicamente, eu vou até escrever aqui, ó,
Vou colocar como um P e tem um lorem Y. Aí eu vou lá e clico aqui, ó. Ele já manda um texto que eu acho que é latim, eu não tenho certeza, mas a gente consegue fazer um texto grande e um texto que seria como se fosse um placeholder, né? Ele só tá aí pra gente entender como que ele vai ficar na tela. E posteriormente a gente consegue definir um visual dele legal. E aqui vocês podem perceber que ainda falta alguma coisa. Aquela parte semântica que eu tinha falado. Essa parte dos benefícios, ela tá no section, mas existe o primeiro benefício, o segundo benefício e o terceiro benefício. E eles são praticamente a mesma coisa. Para a gente definir que tem 3 benefícios e acabar facilitando bastante quando a gente começar a fazer a parte da estilização, eu vou colocar numa coisa que chama div. Seria como se fosse divisão mesmo, né? Eu estou dividindo essa parte que eu quero colocar, que é o H3 e o P, porque vai ter mais H3 e P. Então eu vou colocar isso nessa div e a gente vai trabalhar na estilização dessa div na próxima aula. Mas fechou, pessoal. Então, a gente já tem o primeiro benefício e os próximos benefícios eu vou deixar de desafio para vocês. Porque aqui eu vou ensinar a base, como que faz alguns, e aí fica de desafio para vocês fazerem em casos próximos, né? Para ter uma landing page bem completa. Mas beleza. Agora a gente vai para a section do testimonial, que é a história dos nossos clientes, né? Eu vou colocar aqui o ID, que é o testimonial. E show! E aqui eu vou colocar o H3, que é a história dos nossos clientes. E um pezinho que é fique inspirado e mude seu corpo. Show! E agora que eu acabei de perceber, eu não coloquei o título aqui de benefícios, né? Então eu vou voltar aqui e vou colocar benefícios. Então, ó, quando a gente olha para cá, a gente já tem benefícios, a primeira seção. Aqui eu vou até colocar com título diferente. Aqui eu coloquei um H3, né? Só que esse benefícios ele é maior. Então eu vou colocar um H2. Aí ele ficou um pouquinho maior. Mas, de novo, não se preocupem com essa parte de tamanho. Se preocupem com a semântica. O tamanho a gente vai alterar com CSS depois. História de nossos clientes, aqui eu também vou colocar como H2. E show, pessoal. Então, agora eu vou fazer o primeiro relato, né? E, lembrem, eu vou colocar numa div. Aqui são 3 cardzinhos. Então, eu vou separar isso por meio de uma div. E eu vou colocar, nesse caso, um H3. Que é 3 quilos perdidos. E agora, peraí. Mas agora eu tenho que fazer uma citação, né? Eu tenho que colocar isso entre aspas. Como que eu consigo fazer isso de um jeito legal? Beleza, pessoal. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês como que vocês pesquisam as tags do HTML também. Vou mostrar até um site que é legal para a gente conseguir fazer isso. Por quê? Porque HTML tem muita tag. É muito difícil de você lembrar tudo. Até eu, assim, eu não lembro todas as tags. Às vezes eu tenho que pesquisar para usar a tag importante que eu preciso naquele caso. E nesse caso específico, eu poderia colocar, por exemplo, um P e colocar, tipo, entre aspas aqui, desde que juntei e 3 pontinhos e aqui de volta, né? Mas não é o melhor jeito de fazer, porque existe uma tag específica para isso. É uma parte semântica também, né? Essa tag, ela chama quotation, que é o quote, né? E toda vez que vocês forem pesquisar assim as coisas, lógico, tem toda a internet para vocês conseguirem pesquisar, mas tem esse site que é o W3 School, que ele tem muito conteúdo de HTML, de CSS, de JavaScript. Então, assim, eu deixo até a referência desse site, porque ele realmente é bem legal para vocês pesquisarem. E ele mostra exemplos, ele explica certinho o que cada tag faz. E nesse caso, ó, tem o block code, tem o block code, né? Tem o Qzinho aqui. Esse Q é o que a gente vai utilizar para fazer a quotation. Então, eu vou tirar esse P. E, na verdade, eu vou até copiar aqui o jeito que tá o site, vou só colar, só pra gente ver o que acontece. E olha que legal, ó, ele colocou build a feature, where people e etc. Nesse caso aqui, eu nem defini essas aspas. Então, da onde que ele tirou isso? Ele tirou do Q, que é o quotation, né? No caso, eu vou deletar o P, porque a gente não quer, né? Eu vou só colocar a parte do Q. E eu vou deletar aqui também e vou colocar um lorem Y.
E show, ó, tá entre aspas, 3 quilos perdidos e as aspas aqui, pra gente realmente definir essa parte certa. E show, pessoal, aqui eu já coloquei na div, então tá tudo certo, né? E lembrem, vai ficar de tarefinha pra casa de vocês colocarem as próximas, né? Os 17 quilos perdidos, 43. O protótipo também vai estar na descrição, então é só vocês acessarem que vai ter tudo certinho lá. A próxima section que a gente vai fazer vai ser a parte da Conheça Nossa Academia. Aí, nesse caso, ele nem completou, ó. Aí, agora completou. E eu vou colocar como ID, que é, não sei, conheça. Acho que fica legal assim, né? Para manter tudo em português. E aí, eu vou colocar o H2, que é o que a gente definiu para ser um subtítulo da página, né? Conheça a nossa academia. E vou colocar um P mesmo, para dizer isso, né? Veja a nossa localização, horários e dias que abrimos. Horários tem acento, né? Show. E aqui, de novo, como é uma parte que tem um card, eu vou de novo colocar numa div, porque é importante a gente conseguir fazer isso, né? Então vai ter um logozinho, um ícone que a gente vai ver nas próximas aulas como que coloca, mas agora eu tô mais me preocupando com a semântica e com a parte de texto, né? Eu vou colocar como se fosse um H3, né? Para mostrar isso. Então, aberto de segunda a sexta. E show, vou só fazer essa primeira. E a próxima parte da section eu vou colocar aqui, que é as fotos da academia. Vou colocar como... Subir um pouquinho aqui. Vou colocar como ID fotos. E nesse caso, eu só vou colocar um H2, né? Um H2. E eu vou até excluir aqui, que fica mais fácil. H2, fotos da academia. E eu não vou colocar as fotos aqui agora, porque esse caso aqui vai ser um pouquinho mais complicado da gente deixar ela um do lado do outro e arrumar a parte do layout da foto certinha, mas a gente vai chegar nisso nas próximas aulas. E por último, pessoal, eu também vou colocar a parte do contato, que é o Fale Conosco, né? O ID contato. Eu coloquei entre aspas, contato. E vou também colocar um H2, que é Fale conosco. Show! Fale conosco. E aqui tem alguns inputs. Essa parte ela é um pouquinho mais complicada, porque tem toda uma estilização e também tem um entendimento da gente ver como que funciona o input. Eu também vou deixar para as próximas aulas. E por último vai ter o footer, que a gente vai logo fazer na próxima aula. Então, pessoal, quando a gente olha aqui, a gente já tem toda a nossa página, praticamente. Tirando o header, tirando o footer, que é as partes assim. A gente já tem toda a estrutura semântica muito bonitinho. A gente colocou todas as sections, a gente colocou a main. Em cada uma das coisas, por exemplo, os cards ou os benefícios, a gente colocou numa div. Então, enfim, isso é a base do HTML. E quando a gente olha, não é tão difícil assim fazer um site. Lógico, quando a gente faz um Twitter, um Facebook, é uma complexidade diferenciada. Mas assim, pra gente fazer um site como a landing page da FitLife, é uma coisa relativamente tranquila e a gente tem que ir com uma carga progressiva legal. Mas pessoal, dessa aula é mais isso que eu queria passar para vocês. Lembrem-se, na descrição do nosso vídeo aqui vai ter alguns links de referência para vocês entenderem melhor a teoria. A gente vai gravar um vídeo, por exemplo, mostrando como que adiciona o Live Server no VS Code, como que vocês abrem um projeto, né? Uma parte bem inicial, bem de construção de infraestrutura. A gente também vai ter algumas referências e vídeos mostrando quais tags são importantes da gente saber e também por que, por exemplo, o que a section faz por detrás dos panos, o que o meta faz. Vocês vão ver que tem várias outras coisas, por exemplo, o link que a gente já vai utilizar na próxima aula. Então é legal a gente entender a parte prática, é isso que é o intuito da nossa aula, mas também sempre dar uma olhada nos complementares que vão ser as partes teóricas, para a gente acabar não sendo aquele programador Chaves que eu vi num vídeo que eu achei super interessante, que ele sabe fazer isso com a academia, que é com bananas, né? Mas se muda para maçã, talvez ele não sabe mais. Então, enfim, a gente vai trabalhar bastante com vocês assim nas próximas aulas. Mas fechou, pessoal. Valeu!